Senhor, operado em nossa vida, em nosso meio, por meio, Senhor, da Tua palavra. Essa palavra que tem nos direcionado, essa palavra que tem nos encabeçado, essa palavra, Senhor, que tem conduzido a nossa vida. Senhor, nós te rogamos, pedimos ao Senhor graça, Senhor, para que o Senhor possa transmitir nessa noite ainda, Senhor, o desejo do Teu coração, o encargo do Teu coração, Senhor. Senhor, nós cremos, Senhor, no poder que há no Teu falar, cremos, Senhor, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, nós cremos, Senhor, na Tua palavra e pela fé nós recebemos a promessa do Espírito prometido. Senhor, mas que essa fé possa ser desenvolvida em nós, que essa fé possa crescer, trazendo consigo todos os itens e as virtudes da Tua natureza divina. Ó Senhor Jesus, esteja, Senhor, nos abençoando, Senhor, cada ouvinte, abençoando cada irmão, cada visitante, cada família, visita cada lar, visita cada casamento, visita, Senhor, cada relacionamento, Senhor, e traga, Senhor, a união, Senhor, e o vínculo da paz que somente há em Ti, Senhor. Senhor, que só possa, Senhor, nesse momento, achar um ambiente propício, achar, Senhor, corações abertos, achar, Senhor, mentes alinhadas ao Espírito, para que a Tua palavra entre, Senhor, entre em nosso coração e faça, Senhor, a Tua obra. Senhor, pois nós ainda cremos que a Tua palavra, ela não volta vazia. Senhor, mas que essa palavra opere em nós segundo a Tua vontade. Nós te amamos, nós te louvamos. Jesus ao Senhor. Amém. Jesus ao Senhor. Nós louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando e ouvindo a palavra de Deus. Nós agradecemos aí a presença de cada visitante, cada um que está nos visitando, nos prestigiando com a presença. Sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa, sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos, porque essa é a vontade de Deus. Aqui nós falamos que nós somos irmãos, e nós nos consideramos irmãos, porque Efésios nos fala que nós somos da família de Deus. E essa família é uma família de muitos irmãos. E graças a Deus, todos aqueles que um dia creram no Senhor, foram batizados, foram incluídos para dentro desse corpo, que é um único corpo, uma única família em toda a terra, que é a família de Deus. E nós agradecemos ao Senhor por tal visão e por tal revelação. E que nessa noite também o Senhor ache em nós um coração aberto. Paulo orou aos Efésios para que os olhos do coração dos irmãos em Éfeso pudessem ser abertos para ouvir a palavra. Então nós oramos para que nessa noite os olhos do nosso coração sejam abertos, irmãos, não para olhar para as dificuldades que você tem, não para olhar para as suas tribulações, não para olhar, irmãos, para o irmão que está do seu lado, mas para olhar para a palavra, porque é a palavra que faz a obra de Deus. Então vamos nos manter alinhados ao Espírito. Nós sempre tocamos, irmãos, a importância de nós mantermos o foco no falar de Deus e não nos distrairmos com algo que virá acontecer. Brincamos que a palavra sendo transmitida, você está ali focado, se cai uma caneta do seu lado, você já se distrai e você perde o trilho, a linha da palavra. Irmãos, nós precisamos guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Então, que o Senhor ache em nós esse coração aberto, porque nós cantamos um hino que nós temos visto milagres acontecendo, e os milagres de Deus, irmãos, ocorrem na esfera da fé, pela palavra de Deus. Então, nós vemos em Hebreus capítulo 4, abra comigo ainda Hebreus capítulo 4, versículo 1 e 2, são versículos muito importantes para que nós compreendamos a importância de nós recebermos a palavra de Deus num ambiente adequado, um ambiente nosso, do nosso ser. Então, Hebreus capítulo 4, versículo 1 e 2 fala: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Irmãos,
Todos os dias Deus tem nos anunciado as boas novas. Deus tem, e qual que é as boas novas de Deus? Boas novas são boas notícias. A palavra, que é o Evangelho. O Evangelho de Deus são as boas novas de Deus para mim e para você todos os dias. A palavra, irmãos, é essa notícia maravilhosa que você recebe. Talvez no mundo você está cansado de receber notícia ruim, você está cansado de receber notícia negativa, irmãos, mas em Deus nós temos uma boa notícia, nós temos, irmãos, uma boa, aqui fala, não é isso? As boas novas, que é a palavra de Deus. E se eu e você não estivermos atentos a essa palavra, ela passa por nós e não opera em nós a obra que ela tem que operar e que ela precisa operar. Então, Deus sempre nos traz boas novas, que é a palavra, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Paulo estava aqui, julgamos ser Paulo o escritor de Hebreus, mas não tem nenhuma certeza disso. Então, o escritor de Hebreus fala que as palavras que os judeus ouviram, aqui ele estava falando dos judeus, tá? Não lhes aproveitou. Por que a palavra não aproveitou para eles? Visto não ter sido acompanhada pela fé, ou em outras palavras, não ter sido ouvida por fé naqueles que a ouviram. Então a importância de eu e você ouvirmos a palavra com fé, irmãos, é imprescindível para o milagre de Deus na nossa vida. Fé é crer, é receber. Isso é fé, é quando você recebe a palavra. Então, vamos abrir em 2 Pedro, capítulo 1, nós iremos compartilhar essa noite a semana 3 do nosso alimento diário, que tem como título, amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor. Amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor. Todos nós queremos entrar no reino. Todos nós queremos reinar com o Senhor. Para aqueles que estão atualizados quanto a isso, ou têm conhecimento quanto a isso, falamos em reinar com o Senhor durante 1000 anos, na sua vinda, na sua segunda vinda. Irmãos, quer você queira ou não, quer nós acreditemos ou não, como cantou o hino aqui, Jesus voltará. Quer o mundo creia, quer não. Quer os homens esperem, quer não, Jesus voltará. Isso não vai depender da nossa posição. Porque isso depende, a volta do Senhor depende, porque isso já foi nos transmitido pelas profecias na palavra de Deus. Cristo voltará. Fala com o irmão que está do seu lado, o seu vizinho aí, Jesus voltará. Irmãos, e essa volta de Jesus vai ser alegria para uns, decepção para outros, mas graças ao Senhor, Ele hoje nos dá a oportunidade de darmos uma guinada na nossa vida e levarmos as coisas de Deus a sério. Oxalá, se levássemos as coisas de Deus tão a sério como levamos as nossas coisas. Então, que Deus também ache em nós esse coração, porque, como nós dissemos, Cristo voltará. Os sinais estão aí predizendo isso. Os acontecimentos, quem aqui? Irmãos, Mateus capítulo 24, fala muito claro sobre isso, os discípulos perguntando ao Senhor, Senhor, que sinais haverão de ocorrer anunciando a sua vinda? Aí o Senhor começou a explanar para eles. Guerras, rumores de guerra. Está tendo guerra no mundo ou não? Fome, doenças, terremotos. Quem acompanhou agora em Niamar, terremoto de 7,7, irmãos. Irmãos, o que é aquilo? A terra está irmão, ela está gemendo. A criação, ela está agoniante, ela está em agonia. Irmãos, a criação já não aguenta mais a era que estamos vivendo. E tem se manifesto nos acontecimentos que estão ocorrendo. Jesus voltará. O Evangelho sendo pregado em todo o confim da terra, até os confins da terra. O Evangelho está sendo pregado em toda a terra. Graças ao Senhor, o Evangelho do Reino está entrando no Japão.
já chegou no Japão. Coreia do Sul, irmãos, chegando na Ásia, já chegou na Oceania, América do Norte, Europa, América Central, América do Sul. Me aponta um lugar que falta o Evangelho chegar ainda. Aí você entende quando o Senhor falou, e será pregado, Mateus capítulo 24, este Evangelho do Reino, para testemunho, então virá o fim. Irmãos, não tem nenhum continente, está certo que dentro do continente ainda tem lugares que precisam ser alcançados, mas todos os 5 continentes hoje já têm recebido o Evangelho do Reino. Então, irmão, Jesus está voltando. E que sejamos como as virgens nécias ali de Mateus, capítulo 25, prudentes, as 5 virgens prudentes que esperam o Senhor de uma forma, irmãos, muito adequada, de uma forma muito atenta. Então, 2 Pedro capítulo 1, nós começamos a ver essa semana passada, o capítulo 1 de 2 Pedro, nós vimos até o versículo 7, não é isso? Mas o irmão pediu para que lêssemos novamente o versículo 3, 2 Pedro 1, 3 fala, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pedro faz questão, estava compartilhando com os irmãos aqui, de citar divino poder. Por que Pedro não falou, visto como pelo seu poder? Só por aí já seria o suficiente. Mas Pedro faz questão de colocar a palavra divino antes de poder, para demonstrar que o poder capaz de transformar o homem não é o poder humano, somente o divino poder, e esse poder é de Deus. Não há outro poder capaz de transformar você e a mim, senão o poder de Deus. Você não consegue transformar o seu esposo, você não consegue transformar a sua esposa, por mais que muitos quisessem que isso ocorresse, né? Ah, como eu queria. Irmãos, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia, ou a sua misericórdia. Então, o único poder capaz de nos transformar é o divino poder. Por isso que Pedro cita essa palavra divino, porque divino refere-se somente a Deus. Se ele deixa só poder, poderia ser interpretado ainda como poder humano, porque o homem se julga capaz, o homem se julga dono da sua vida ainda, o homem se julga ainda dono de si, não sabendo que até mesmo o ar que nós respiramos depende da misericórdia de Deus. Nós não somos donos nem do ar que nós respiramos. Já pensou se Deus agora fala, deixa eu dar um tempinho aqui e fechar o balão de oxigênio de toda a terra por alguns minutos? Já pensou, meu irmão? Aí nós entendemos, irmãos, o quão pequeno nós somos, o quão insignificante nós somos. Aí nós entendemos o quanto nós precisamos de Deus. O homem só precisa de Deus, Bia, quando ele vê que não tem mais saída para ele. O homem só depende de Deus quando ele vê que não tem mais para onde ele ir, ou para onde, ou para quem ele ir. Aí o homem depende de Deus. Mas nós não podemos esperar um momento desse chegar em que não tenhamos nem mais para onde ir, ou nem a quem recorrer. Irmãos, a palavra é muito clara, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Se você invocar, ó Senhor Jesus, nesse momento, não da boca para fora, irmãos, mas com o coração, irmãos, você será salvo. Porque o Senhor está perto de todos aqueles que invocam, de todos aqueles que invocam em verdade ou em realidade. Irmãos, então nós precisamos de Deus. Fala com o irmão que está do seu lado, verdadeiramente nós precisamos de Deus. Então o apóstolo Pedro fala que nos tem sido doadas no original grego.
é dar de presente. Mas Deus não nos dá espírito fracionado ou em porção. Uma vez que você recebeu o Espírito, você recebeu o Espírito de Deus no dia que você creu no Senhor. Então você recebeu, irmãos, todas as coisas. Mas aqui fala que é algo que acontece todos os dias, é no presente. Pedro fala que nos tem sido doadas todas as coisas que nos conduz à vida e à piedade. Vida é a vida de Deus, que está em você, mas ela precisa crescer em você. Aqui que Pedro fala que a natureza divina é a manifestação do crescimento da vida divina em mim e em você, entendeu? E além de nos doar a vida, ele nos leva à piedade. Piedade nós vimos semana passada, que é ter a expressão de Deus. É expressar Deus na minha carne, na minha vida. Paulo fala aos Coríntios, não é isso? Que embora andando na carne, embora vivendo na carne, né, nós vivemos no amor do Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Então é o seguinte, quando você e eu, embora estamos nessa terra, vivendo na nossa carne humana, mas nós já podemos e devemos expressar a Deus na nossa vida, ou no nosso cotidiano, ou no nosso dia a dia, no nosso viver diário. Isso é piedade, é expressar Deus na sua vida. E quantas vezes temos expressado qualquer outra coisa, menos a Deus? O apóstolo Pedro, irmãos, ele foi um mestre em escrever isso, porque essa foi a experiência de Pedro. Pedro não escreveu nada que ele ouviu de outra pessoa, ou que ele viu acontecendo com outra pessoa. Ele escreveu o que ele experimentou, o que foi experiência dele, por isso que ele escreve. Por isso que Pedro não escreve, não teve o Evangelho segundo Pedro. Por que não teve o Evangelho segundo Pedro? Teve o Evangelho segundo Mateus, que andou com Jesus, o Evangelho segundo João, que andou com Jesus. Marcos e Lucas não andaram com Jesus. Marcos e Lucas não conheceram Jesus fisicamente. Mas quem falou para Marcos e Lucas? Quem ditou o Evangelho? Pedro. Pedro foi, sob a mentoria e tutoria de Pedro, os Evangelhos de Marcos e Lucas foram escritos. Sabia disso, não? Pedro que orientou, Pedro que falou. Mas quando Pedro traz experiência de transformação, ele fala de si, como ele fala nas suas epístolas. Então ele estava falando dele mesmo. Não é algo que ele ouviu, não é algo que falaram para ele, é algo que ele viveu. Porque Pedro, irmãos, quem era Pedro? Pedro, irmãos, era aquele que tomava a frente. Pedro era aquele que falava pensando e pensava falando. Pedro não perdia tempo, meu irmão. Se era para abrir a boca, era com Pedro mesmo. Jesus falando em Mateus capítulo 16 que precisaria ir à morte, sofrer, padecer, ser crucificado, morto e ressuscitado. Pedro já pula na frente: Senhor, de modo algum isso te acontecerá. Os coletores de impostos passam recolhendo os impostos, pergunta a Pedro: por acaso o vosso mestre não paga imposto? Paga, olha. Chegou, Jesus já estava esperando ele na porta. Pedro, por acaso, de quem está isento dos impostos? Estou aplicando. Os filhos ou os forasteiros? Os filhos? Ora, Pedro, mas quem sou eu? Então você não está me conhecendo como filho de Deus, então o filho de Deus precisa pagar imposto? Mas já que você falou, Pedro, para não trazer constrangimento ou para não trazer tumulto, vai pescar, bate o anzol. Pedro é um pescador profissional, não de anzol, de rede, isso é importante. Pedro não pescava de anzol, pescador profissional pesca de rede, tarrafa, né? Pedro batia tarrafa, ele era um expert em pescaria. Aí Jesus falou: mas pega o anzol e vai e fisga um peixe. Você vai abrir, você vai encontrar um status, né? E você paga o imposto. É interessante, irmãos, é interessante algo aqui. Quando Jesus falou para o imposto ser pago por quem? Para quem? Para ele? Não, quem?
ia referir pagamento, referindo-se a quem o pagamento? Jesus e? Por que Jesus não pagou o imposto dos demais? Porque na época, interessante isso aqui, a faixa etária, irmãos, dos discípulos era abaixo de 22 anos. Naquela época só pagava imposto quem tinha acima de 22 anos. Então era só Jesus e Pedro. Então o resto da turma era tudo jovem. Agora você entende a dificuldade que Jesus teve, né? Porque eles não tinham obrigação de pagar imposto. Se assim fosse, Jesus falava, paga imposto para todo mundo. Mas ele falou só para Pedro e para ele, Valinha. Porque Pedro provavelmente tinha mais de 22 anos. Jesus também já estava na faixa dos seus 30 anos. Então, irmãos, Pedro era esse que pulava na frente. Jesus chama Pedro, Tiago e João para o Monte da Transfiguração. Me aparece lá Elias e Moisés. Irmãos, e Pedro já toma a frente. Senhor, bom estarmos nesse monte, vamos ficar aqui? Vamos passar um tempo, uma temporada no monte. Vamos deixar o resto lá para baixo, que eles dão muito trabalho. Irmão, o resto dos discípulos estava tudo lá embaixo. E Pedro nem pensou nos seus irmãos para ter uma experiência daquela. Ah, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, é bom que a gente arma acampamento aqui, ficamos aqui durante alguns dias. Não é nem Jesus mais que repreende Pedro, aí precisa Deus intervir na nuvem. Aponta para Jesus, né? Este é meu filho amado, a ele ouvi. A quem me comprazo, a ele ouvi. Irmãos, então Pedro era esse que tomava a frente e falava tudo. Pedro não tinha domínio próprio. Vamos ver aqui por que ele escreve domínio próprio. Por que ele faz questão de citar? Porque Pedro não tinha uma gota de domínio próprio. Pedro, irmãos, se deixasse por conta dele, Pedro fazia, como diz na minha terra, fazia arruaça. Lembra lá no Getsemane, Rodrigo? Os soldados chegam para prender Jesus. Pedro, mão na espada. Eu não acredito que ele queria cortar a orelha do soldado. Pedro não era, irmãos, um combatente. Pedro não era um soldado de guerra. Então ele não tinha habilidade com espada. Certo? Então eu acredito que ele mirou a jugular de Malco. Mas talvez pelo peso da espada, ou por não ter destreza com aquele objeto, com aquela arma, ele foi na orelha. Irmãos, quem era Pedro? O impulsivo. Quem era Pedro? Pedro era o que não tinha nenhum controle. Pedro não tinha equilíbrio emocional. Pedro não tinha um autocontrole. Na versão restauração, a palavra domínio próprio, ela tem o significado de temperança. Pedro não tinha temperança. E nós nos identificamos com Pedro em muitas vezes. Quantas vezes, irmãos, problemas surgem nos relacionamentos porque nós falamos sem pensar. Você fala, depois você pensa. Aí, irmãos, o estrago já foi feito. Tem um ditado oriental que fala que há 2 coisas que nunca mais voltam atrás: a flecha lançada e a palavra pronunciada. Por mais que você peça perdão, irmãos, ainda fica algo ali. Pedro era esse, Bia. Quantas vezes estragos não ocorrem nos relacionamentos humanos porque nós somos como Pedro, falamos sem pensar. Ou seja, pensamos falando e falamos pensando, ou seja, depois aí nós paramos. Por que eu falei isso? Você acha que Pedro não se sentia assim, meu irmão? Claro que se sentia. E quantas das vezes, irmãos, nós também não agimos como Pedro e cortamos, estou falando entre aspas, tá? E cortamos a orelha das pessoas que convivem conosco. Em todo o viver com o Senhor, na maioria deles, Pedro manifestou o seu lado bom da alma, conhecido no livro de Jó como o behemote.
Mas no Getsemane, Bia, Pedro expressou algo além do behemote, Pedro expressou a violência, que é o Leviatã, o lado mal da alma. Quantas vezes, irmãos, nós não somos violentos com as pessoas, não fisicamente, mas por palavras. Talvez você tenha que pedir perdão a alguém ainda nessa noite, por algo que você falou, ou por algo que você disse. Irmãos, nós precisamos ter mais equilíbrio. Mas esse equilíbrio não vem dependendo da nossa força própria, da nossa capacidade própria. Essa força, esse equilíbrio provém, irmãos, unicamente pelo Espírito, que aqui Pedro fala, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem. Deus, Ele quer nos conduzir, Tainá. Deus é aquele que nos pega pela mão e fala, deixa eu conduzir vocês. Como hoje, irmãos, se aplica a esse pegar de mão de Deus e nos conduzir pelo caminho da vida e da piedade, por meio da palavra. Todos os dias, quando a palavra chega a nós, é Deus pegando na nossa mão e nos falando, eu vou conduzir vocês à vida e à piedade. E quantas vezes nós recebemos a palavra de Deus no ouvido, entra no ouvido e sai no outro. Ó Senhor Jesus, agora, versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes. Coparticipantes é participante com outros. É coparticipante, ou seja, não é só você que participa, mas todos nós participamos. Porque, irmãos, a palavra é para todos nós. Porque Deus não faz acepção de quem vai receber ou de quem não vai receber a sua palavra. Irmãos, a palavra é para nós. A palavra é para mim. Fala com o irmão que está ao seu lado, a palavra é para mim. Né? Nós precisamos entender isso. Vos torneis coparticipantes da natureza divina. Essa natureza divina, irmãos, é a natureza de Deus. Quando você creu em Jesus, Aura, que você creu com o coração e confessou com a boca que Jesus é o Senhor, você foi receber um presente dentro de você, que é o Espírito, e esse Espírito trouxe para dentro de nós também a natureza divina. Por isso que Paulo fala, assim como trazemos o que é terreno aos Coríntios, também devemos trazer o que é espiritual, o que é celestial, porque está dentro de você e é um baita presente que você recebeu. Você recebeu, irmãos, a vida de Deus está dentro de você, você que creu. Então Pedro fala que essa vida nos torna co-participantes da natureza, faz essa natureza divina ser trabalhada em nós, livrando-nos. Então quem que livra a mim e a você? Quem que nos livra? O divino poder, por meio da vida do Espírito de Deus, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Então somente eu e você podemos fugir, devemos. Porque Paulo fala a Timóteo, foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a paz, o amor, com todos aqueles que com o coração puro invocam o nome do Senhor. Mas, irmãos, em questão de livrar, você pode correr, sair fisicamente, mas esse livrando-vos, Tainá, é interior. É o que o povo de Israel não conseguiu ser liberto. Quando Senhor Jesus, em Atos, Estevão fala em Atos, que embora eles tenham saído do Egito, o coração deles permaneceu no Egito. Fisicamente o povo saiu do Egito, mas o coração estava no Egito. Então quem é capaz de livrar o nosso coração do Egito? O Senhor. Ninguém é capaz de livrar o seu coração do Egito, irmãos. Você pode sair fisicamente, mas o Egito permanece no nosso coração. Os desejos carnais, as paixões. Então somente a natureza divina é capaz de nos livrar disso. Então pula aqui os versículos que eu preciso da continuidade. Versículo 5 fala, por isso mesmo vós. Agora fala com o irmão que está ao seu lado, por isso mesmo nós. Chama o seu irmão, irmãos, também para fazer parte, isso é ser coparticipante. Por isso mesmo
nós reunindo toda a nossa... Irmão, se tem uma coisa que Pedro era, mesmo estando no seu velho homem, ou na sua maneira antiga de viver, se tinha uma coisa, filha, que Pedro era diligente. Pedro era diligente. Lembra de Mateus capítulo 4, versículo 18, Bia? Caminhando junto, Jesus, ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e Jesus passa por eles. Vinde após mim, que eu falei de vocês, pescadores de homens. O que Pedro fez? Era diligente ou não era? Pedro era diligente, meu irmão, em si mesmo. Agora imagina Jesus falando, se eu conseguir trabalhar, e eu vou conseguir, porque eu sabia que ele ia conseguir, eu vou conseguir trabalhar a minha vida no Pedro, e ele usar essa diligência dele para as minhas coisas, a vontade de Deus será concluída. Por isso que eu falei, já pensou que maravilha que seria se Deus pudesse pegar a diligência que nós temos com as nossas coisas e usar na obra? Né, filha? Filha, hoje era 5h20, a caminhonete já estava saindo. Eu vi a hora que você saiu. Já pensou o senhor falou, eu posso contar com o filho 5 horas da manhã, que ele vai pregar o evangelho? Ele já faz isso também, né? Ele envia o áudio, o alimento diário para as pessoas, né? Então, vou pegar essa diligência e vou usar em favor do meu reino. Irmão, já pensou se Deus pegar a diligência que você tem com as suas coisas naturais? E devemos ter sim, irmãos. Ninguém está falando que nós devemos ser desleixados. Não, nós devemos ser o melhor naquilo que fazemos e onde estivermos. Isso é testemunho. Mas Deus pega essa diligência e fala, não, agora eu vou usar nas minhas coisas. É isso que Pedro fala. Você sabe o que é diligência? É pressa. É ser rápido. Por isso que ele fala, por isso mesmo vós reunindo toda a vossa pressa. Irmãos, e é interessante. Para minhas coisas, eu sou apressado, para as coisas de Deus, é uma lentidão. Não é verdade, irmão? Aí Deus fala, não, deixa eu trabalhar também essa área, para que tenha mais pressa nas coisas, nas minhas coisas. E ele fala, por isso reunindo, quem tem que reunir? Deus. Não, irmãos, aí depende de você. Ah, não, tudo depende de Deus. Sim, irmãos, Deus ele é a fonte de todas as coisas. E nós dependemos dele para tudo. Mas tem coisas, irmãos, que nós temos que tomar uma posição e, dependendo dele, executar. Quem ressuscitou Lázaro? Quem que tirou a pedra e tirou as ataduras? Deus, o Senhor não tinha poder de rolar a pedra? Não tinha poder de tirar as ataduras? É isso. Mas o Senhor falou, eu ressuscito, agora a pedra, a atadura, tira você. Porque o milagre já aconteceu, que é a ressurreição. Então, Pedro fala, reunindo toda a vossa diligência, associai, ou seja, associar aqui, irmãos, é acrescentar no original grego. Olha que interessante, associai com. Então, a fé é o início. Quando você crê no Senhor, irmãos, Efésios nos fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então a fé é a primeira coisa que nós recebemos. Nós vimos semana passada que a fé é uma porção de terra, não é isso? Comparou a nossa fé, quem lê o alimento diário sabe, é uma porção de terra. Mas uma terra que você recebe e você não investe nela, você não acrescenta nada nela, você não trabalha nela, essa terra vai te dar algum retorno? Não. Por isso que a nossa fé é comparada à porção de terra de Josué capítulo 3 ou 13, se eu não me engano aqui agora, nós precisamos investir na nossa fé. A sua fé e a minha fé não pode ficar parada. A nossa fé não pode ser como uma terra, irmãos, abandonada, que não tem nenhuma utilidade ou que nós não investimos nela. Por isso que Pedro fala, a fé, irmãos, é a base. A fé é a base. A fé é o terreno, a fé é o solo. Mas neste solo precisam ser semeadas sementes. Aí Pedro fala, reunindo
a vossa diligência, associai com a vossa fé. Ou seja, se a sua fé é uma terra, o que Pedro fala? Pega a sua fé que é uma terra e planta nesta terra uma semente. E qual que é a primeira semente? A virtude. Planta na sua fé a virtude. Certo? O que é a virtude? Nós vimos que é a energia da vida. Virtude é energia, é ser enérgico. Então, irmãos, ninguém faz a obra de Deus capengando das pernas. Ninguém faz a obra de Deus, irmãos, desanimado. Primeira coisa que precisa ser acrescida a nossa fé, a energia da vida. Então, nós precisamos usar a nossa fé para que tenhamos, maninha, energia para servir o Senhor. Isso é acrescentar a vossa fé à virtude. É pegar a virtude e plantar no terreno da sua fé, no terreno dessa terra, que é a sua fé, a virtude, para que a energia da vida cresça em você. Lembre-se que o pontapé inicial é a fé, irmãos, que tudo é por meio da fé. Se não tem fé, não tem proveito. Lemos agora Hebreus capítulo 4, versículo 2. Então você plantou a primeira semente, que é a virtude, a energia da vida. Mas essa energia, Tainá, precisa nos conduzir a algo mais. E Pedro olhou para si e falou: uau, a minha fé, por meio da fé, eu estou tendo energia. Energia da vida, energia para servir o Senhor. Aí Pedro falou: mas isso não é o suficiente. Aí ele continua com a virtude, o conhecimento. Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Que conhecimento é esse? É conhecer de forma teórica a palavra de Deus. Esse conhecimento é o que fala no versículo 3 que nós lemos agora, o conhecimento completo, ou o versículo 2 também fala sobre isso. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Jesus. Então, esse é o conhecimento que Pedro fala. Ele fala: a energia da vida me leva ao conhecimento de Cristo, de Deus e de Cristo Jesus. Não é conhecer, irmãos, o que o irmão fez ou deixou de fazer. Não é conhecimento teórico. Isaías capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu dono. Deixa marcado aí. Isaías 1, capítulo 1, versículo 3. Isaías 1, 3 fala. Olha só isso aqui. Isaías fala: o boi conhece o seu possuidor. E o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Agora deixa eu te perguntar, o povo de Israel não tinha conhecimento, meu irmão? Paulo, falando dele mesmo, ele fala que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, um mestre da lei. Hoje, irmãos, qualquer adolescente, qualquer criança, uma criança que já está lendo, ela recita, judia, qualquer, você pega um judeu aí, que já sabe ler, já sabe escrever, que ele já está ingresso na escola, ele recita para você capítulos inteiros do Pentateuco, dos livros de Moisés. Ele recita para você, um atrás do outro. Espera aí, o povo não tem conhecimento? Mas que conhecimento é esse que Deus se referia? Não conhecimento teórico, não conhecimento doutrinário, mas o conhecimento que leva à vida. É o conhecimento subjetivo, que só vem pela fé subjetiva. Irmãos, Deus, ele deseja ser conhecido, meu irmão. Desde Gênesis. Eu brinco que Deus não respeitou nem a lua de mel de Adão e Eva, meu irmão. Gênesis capítulo 3, versículo 8, não vamos abrir por causa do tempo. A Bíblia fala que Deus aparecia na viração do dia. Se Deus não quer ser conhecido, por que ele aparecia para esse povo? Apareceu
de uma forma tão clara para o primeiro casal. Irmãos, o desejo de Deus é se tornar conhecido a nós. Buscar-me-eis e me achareis. Jeremias falou isso: quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Irmãos, Deus ele quer ser achado, Deus ele quer ser conhecido. Não eu conheço a Bíblia. Tem pessoas que enchem o peito de orgulho e falam, eu conheço de Gênesis, Apocalipse. Pergunta qualquer capítulo e versículo que eu te falo. Mas deixa eu te perguntar, meu irmão, essa palavra que ele conhece de forma objetiva, está operando nele de forma subjetiva? Ele está manifestando aquilo que ele fala conhecer? Essa palavra que ele tanto conhece tem operado na vida dele? Ele tem dado um testemunho de Cristo? Ele tem dado testemunho da natureza divina? Ele tem manifestado a vida e a piedade? Então, irmãos, conhecer, aqui, quando Pedro fala, volta para Pedro para nós continuarmos aqui, quando Pedro fala conhecimento, não é conhecer na letra, irmãos, é um viver diário, é um conhecimento prático, é uma viver, é comunhão com Deus, é andar com Deus. E Abraão teve esse conhecimento, quando Deus apareceu para ele, Deus ficou 13 anos afastado de Abraão, porque Abraão agiu em si mesmo e confiou em si mesmo. Depois, quando Deus aparece a Abraão, o que Deus fala? Anda na minha presença. Isso é conhecimento. É desse conhecimento que Deus está falando, que Pedro está falando. É andar na presença de Deus, Iane. E andar na presença de Deus, irmãos, é andar na palavra. Volta para 2 Pedro 1. Ó Senhor Jesus, associai com a vossa fé. Então, foi lançada a primeira semente no terreno da fé, que foi a virtude, depois a virtude, o conhecimento. Então, Tainá, quando você e eu, nós temos um conhecimento de Deus, que é andar com Deus, Gênesis 17:1, é isso? Ó Senhor Jesus. Gênesis 17:1. Isso, Gênesis 17:1. Esse é o conhecimento que Deus deseja. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus. Então, Todo-Poderoso é o que Pedro falou, divino poder. É o que Pedro falou, divino poder. Por isso que Deus se manifesta como Todo-Poderoso. Porque Deus já estava dando as cartas para Abraão. Abraão, você já dependeu de você uma vez, e você pegou um caminho difícil, que você perdeu 13 anos da minha presença. Agora, deixa eu já antecipar para você, Abraão, quem sou eu? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu não preciso do seu poder, eu não preciso da sua ajudinha, Abraão. Você que precisa de mim. Irmãos, Deus não precisa de nós. Necessidade não, porque Ele é onipotente, Ele tem poder para todas as coisas, mas Ele decidiu nos escolher para servi-lo. Oh, sim, que maravilha, né? Aí Ele fala, anda na minha presença e ser perfeito. Então, voltando para 1 Pedro, versículo 6, fala que o conhecimento é andar na presença de Deus. Então, quando nós andamos na presença de Deus, o que nós temos, filha? Domínio próprio. Por que Pedro escreveu isso aqui? Com o conhecimento, o domínio próprio. Irmãos, nós só conseguiremos ter um equilíbrio e dominar a própria, que é temperança, é você ter um controle sobre si mesmo. Quantas pessoas não têm controle de si mesmas, né? Agora, se eu falar, eu vou ter controle sobre mim mesmo, vai adiantar alguma coisa? Não. Esse autocontrole, ou aqui, como Pedro fala, domínio próprio, ele provém do andar com Deus, que é o conhecimento. Então, quando eu e você andamos com Deus, nós temos domínio próprio. Porque nós não estamos na carne, mas no Espírito. Andar com Deus é andar no Espírito, irmãos. Por isso que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 25. O capítulo 5, o fruto do Espírito é. Então, quando nós andamos com Deus, nós temos o domínio próprio. Então, você não fala de qualquer maneira, você não age você não sai cortando a orelha de ninguém por aí. Você tem um equilíbrio, você se domina. Irmãos, quão terrível, vou falar novamente, irmãos, e nós precisamos ganhar sobre isso. Quão terrível é uma palavra errada pronunciada em hora errada.
Irmãos, mas esse equilíbrio nós só temos quando nós andamos com Deus, quando nós temos conhecimento, anda na minha presença e ser perfeito. Então, irmãos, esse equilíbrio aí nós só temos no Senhor. Então foi plantada a semente da virtude, do conhecimento, do domínio próprio. E depois qual que é a próxima? Perseverança é ser longânimo com outros e suportar as circunstâncias. Pedro olhou para si e falou: quando eu tenho agora autocontrole, eu posso ser longânimo com a Vaninha, que eu não vou perder a minha paciência com ela. Você está entendendo, irmão, como é que uma coisa liga a outra? Como é que uma coisa leva a outra? Se você não tem domínio próprio, você vai ter perseverança com o Rodrigo, Cláudia? Jamais. Então, para ter perseverança, precisa ter o domínio próprio. Entendeu? O que é ser perseverante? Ser longânimo com outros. E ser perseverante, irmãos, nas circunstâncias. É suportar as circunstâncias. É não entregar os pontos de qualquer maneira. Irmãos, realmente, o reino de Deus, Lucas fala que ele é tomado por esforço. E somente os que se esforçam, os que perseveram, entrarão nele. Então vem a perseverança, eu não vou gastar tempo com isso porque o tempo já está correndo. Com a perseverança, a piedade. A piedade é o expressar Deus, que nós vimos no versículo 3. Com a piedade, que aí a expressão de Deus é a fraternidade. Em algumas traduções, amor fraternal, que é o amor filéu. É o que grego fala como amor filéu. É o filéu. Então, quando nós temos todas essas características, aonde plantadas, entre aspas, no terreno da fé, aí nós conseguimos desenvolver todos esses itens na nossa vida diária. Você consegue amar os irmãos. É ter amor em Filadélfia, é o amor fraternal, é o amor entre irmãos, que é a fraternidade. E com a fraternidade, que é o amor ágape, o amor de Deus. Então, irmãos, começa na fé, com a fé, e conclui-se com o 1 Coríntios 13, 13. Permanecem, pois, a fé, a esperança, estes três. Porém, o maior deles é o amor. O amor é a completude da vontade de Deus na nossa vida. Quando nós atingimos esse amor, irmãos, Deus terá completado a obra dele na nossa vida. Mas o amor não vem lá no início, quando você ganha a fé. O amor, ele vem lá na conclusão da obra de Deus na nossa vida. Está vendo como que é uma série? Agora, deixa eu te perguntar, agora, vem comigo aqui. Você tem o terreno, que é a sua fé. Você plantou as sementes, a virtude. Você plantou o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Naturalmente falando, como que uma semente ela germina em um solo? Precisa de regar. E Efésios capítulo 4. Senhor Jesus, 15. Não, é 5, perdão, Efésios 5. 25 e 26 fala: maridos, amai vossa mulher, como Cristo também amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água. Então presta atenção comigo aqui. Quando a nossa fé, eu pego a minha fé, que não está funcionando, e eu vou colocando, aplicando, e essa semente, que são esses itens que Pedro fala, já está dentro de você. Já está no seu espírito, já está na sua fé. Basta agora desenvolver o crescimento. E como que esse crescimento acontece? Regando a semente com água. E que água é? A água da palavra. Então, irmãos, quando nós pegamos a fé, os itens que nós vimos foi acrescentado à fé, e a palavra que vem todos os dias é absorvida por nós chegamos nesse padrão que Pedro fala. Aí nós chegamos nesse padrão aqui no Efésios 4, que eu falei que é o versículo, para que lêssemos. Versículo 16 fala:
15 e 16, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento ou crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, irmãos, é isso, não tem segredo. E por que Pedro fala? Porque Pedro descobriu isso, Cláudia. Pedro falou, olha, minha fé ainda é uma fé muito pequena, mas eu vou pegar esses itens que já estão no meu espírito e eu vou regar a minha fé com a água da palavra. Porque Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo, ouvir a pregação de Cristo. Então, volta para Pedro para nós concluirmos. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, versículo 9, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. Irmãos, que nessa noite não tenha nenhum cego aqui, estamos falando espiritualmente. Que não tenha nenhum cego, mas que todos nós estejamos vendo essa palavra que nós estamos ouvindo, irmão, sendo anunciada a nós de uma forma clara. Não é isso? É cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, Pedro fala de novo, pressa, procurai com pressa, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pedro estava falando principalmente do tropeçar, referente à apostasia, que era o abandono da fé. Porque quando Pedro escreve 2 Pedro, estava numa era de apostasia da fé. Então Pedro fala, quando você pega esses itens, quando você desenvolve a sua fé, quando você rega com a água da palavra, quando você anda com Deus, não tem nenhum risco de você se apostatar, ou seja, de você abandonar a fé. Senhor Jesus, versículo 11, e concluímos, pois desta maneira é que vos será amplamente, quem aqui quer entrar no reino? Mas esses itens precisam ser desenvolvidos. Entendeu, clamar agora? Pedro fala de tudo isso, dos itens, aí ele conclui no versículo 11, pois desta maneira... Ele não fala maneiras. Irmãos, Deus, ele é sim, sim, não, não. Irmão, seja a vossa palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Sim, sim, não, não é ser convicto daquilo que você acredita. Paulo fala a Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido. Paulo não titubeou, será que Jesus, é ou não é? Irmãos, isso aí é do diabo. A fé não dá margem para dúvida. A fé confirma a palavra. E a palavra é confirmada na sua fé também. Entendeu? Então, irmãos, nós precisamos ter isso aí. E se eu não me engano, Mateus 12, versículo 30, o Senhor fala, quem não é comigo é contra mim. Quem não é... E quem comigo não ajunta, espalha. Irmãos, nós precisamos tomar uma posição na nossa vida. Ou é ou não é. É sim ou é não. Aí nós entraremos no reino. Tinha versículos para falar sobre o reino, mas isso aí vai ficar para outra oportunidade. Amém? Então vamos compartilhar em pequenos grupos ainda por uns 10 minutos. Amém? E tocar nos pontos aí que o Senhor falou no nosso coração. Jesus é o Senhor.